Vamos colocar de pé. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Quero falar um pouquinho sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Ora, irmãos, rogando-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vamos tomar 1 Tessalonicenses também, capítulo 5. É só voltar uma página. Capítulo 5, versículo 23. Nós lemos ele na abertura. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode observar que não diz até a vinda, mas para a vinda. As palavras têm sentido e muda. Amém, irmãos? Até o dia de Cristo é uma coisa, mas para a vinda de Cristo é uma coisa. Amém, irmãos? Para a vinda, isso quer dizer já preparado. Para a vinda, isso quer dizer que a certeza de que Ele vai te buscar. Para a vinda. Até a vinda é diferente. Amém, irmãos? Porque nem até pode chegar. Às vezes tem pessoas que até certo ponto vai. Até certa altura, até certa caminhada, até certa trilha, até certa linha. Tem muita gente que pararam foram até. Uns foram até a margem do rio e voltou, outros foram até no deserto e voltou, outros chegaram na linha de cruzada do Jordão e não passou. Foi até. E quantos cristãos foram até? Uns foram até a justificação, outros foram até a santificação, outros teve até dons do Espírito Santo sendo batizados no Espírito, mas até. Mas quando se diz sejam totalmente conservados e irrepreensíveis para, amém, irmãos? Amém. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para o destino, para a vinda, para o encontro, amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá, para esse momento, para esse instante. E pedimos as tuas bênçãos, pedimos a tua graça, pedimos o favor do Senhor nessa noite, sabendo e entendendo que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E que nós não somos capazes de nós mesmos, Senhor, de fazer coisa alguma. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor. O homem que não depende do Senhor, ele não é um homem de verdade. Porque todo homem depende do Senhor. Todo homem e mulher que sabe que sem Deus não pode ir a lugar nenhum. Mesmo na vida e na morte, ele precisa de Deus. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor na abundância e na falta dela. Precisamos do Senhor na saúde e sem ela. Precisamos do Senhor na vida e na morte. Porque o Senhor mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ó Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, lida nessa noite. Que a graça do Senhor esteja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Lembrando mais uma vez, irmãos, sábado, dia 7, a Santa Ceia, Ceia do Senhor. Como nós temos agora duas igrejas aqui em Betim,
não seria muito óbvio ter duas ceias numa mesma cidade. Duas ceias. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos uma ceia aqui, uma ceia no Tabernáculo Alterosa. Cada mês. Esse mês vai ser aqui, Citrolândia. Mês de agosto, Alterosa. Vamos dar duas ceias na mesma cidade, com duas igrejas, dar duas ceias. Reunir a igreja toda. Amém, irmãos? Então, esse mês de julho vai ser aqui, Citrolândia. Mês de agosto, Alterosa. Mês de setembro, Citrolândia. Mês de outubro, Alterosa. Novembro, Citrolândia. Dezembro, Alterosa. E assim sucessivamente. Amém, irmãos? Alternadamente. Muito bem. Aí nós teremos um meio de locomover. Teremos uma forma de locomover. Pode ficar tranquilo. Muito bem. A vinda do Senhor Jesus. Por falar nisso, amanhã é culto. Amanhã tem culto lá. Os Alterosas, né? Nas Jardins Alterosas, segunda sessão, rua Assembleia 86, às 19h30. Muito bem, irmãos. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda. O profeta irmão Branham diz, em uma das suas mensagens, ele disse que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo foi mais falada na Bíblia do que a primeira. Irmão Branham diz isso. Que a segunda vinda do Senhor Jesus foi mais comentada, mais falada, mais profetizada na Bíblia do que a própria primeira vinda. E por que se fala mais da segunda vinda do que a primeira? Por que não comparar a primeira e a segunda como sendo iguais? Porque Jesus, ele vem 3 vezes. Ele vem 3 vezes. A vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, ele vem 3 vezes. Quando eu falo vinda, eu estou falando da vinda física, da vinda tangível, da vida literal. Estou falando daquela vinda na qual ele se materializa, ou torna-se materializado. Então Jesus vem 3 vezes. A primeira vez, ele vem para nos redimir. Redimir aquilo que estava perdido. Ele veio nos comprar de volta. A primeira vez, ele vem para sacrificar, para ser a oferta, se oferecer. A primeira vez, ele vem para pagar a dívida, para fazer o pagamento. E o pagamento é a própria vida. Ele pagou com a sua própria vida. Amém, irmãos? Quando ele fez isso na sua primeira vinda, quando ele se manifestou em carne. Quando o sobrenatural saiu do seu lugar e veio parar no natural. Quando o espiritual se envolveu no natural. Quando o invisível se envolveu no visível. Quando o intangível se misturou ao tangível. Essa primeira vinda foi a vinda literal manifestada do próprio Senhor Deus aqui na terra, personificado em carne humana. Quando ele estava aqui, quando através de uma concepção sobrenatural e espiritual de Deus mesmo, Deus concebeu a si mesmo, fazendo um corpo para si. Ah, pastor, mas quem concebeu não foi a Virgem? Sim,
A virgem apenas foi um instrumento pela qual o irmão Branham chega a dizer que foi uma via secundária que Deus usou para que pudesse vir ao mundo, vindo na forma de uma semente. E assim como a Satanás colocou sua semente em Eva, dando lugar para um novo mundo, Deus também viria e colocaria sua semente numa mulher virgem. Amém, irmãos? Amém. Para trazer o filho ao mundo. Um ventre imaculado, um ventre não tocado. Um ventre na qual não tinha sido ainda conhecido por homem algum. No entanto, Deus fez sombra sobre Maria. Sombra quer dizer cobriu. Deus cobriu Maria, deitou-se, em outras palavras. Cobriu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Fez sombra sobre Maria, cobriu. E ela achou-se grávida. E ali Deus, então, como Criador, ele disse assim: vou apenas usar o modo secundário. Não vou fazer nada do secundário. Vou apenas usar o secundário. Por isso que Deus teve que criar duas coisas. Ele criou o óvulo e o germe. O óvulo não podia ser de Maria. Se o óvulo fosse de Maria, aí tinha participação do humana. Aí a Igreja Católica supostamente estaria certa ao dizer que Maria é mãe de Deus. Mas na verdade não é. Porque Deus teve que criar seu próprio óvulo. E para a mulher dar à luz o bebê, ela tem que ovular. Ela tem que se ovular e misturar junto com a semente do homem que por si só é fértil. Mas sem o óvulo, não tem como fertilizar. E se Deus se apropriasse do óvulo de Maria, aí sim teria uma participação humana. Aí o homem teria crédito. A mulher teria crédito, como a Igreja Católica dá. Os irmãos entenderam, irmãos? Então Deus teve que criar o óvulo e o germe de vida. O óvulo. Vocês estão entendendo? O óvulo quem produz é a mulher. O germe quem produz é o macho. O óvulo quem produz é o fêmeo. É a fêmea. E o germe quem produz é o macho. Então Deus foi macho e fêmea ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Amém. Macho e fêmea os criou. Vocês estão entendendo, irmão? Nós temos que ter mente espiritual para entender essas coisas. Não estamos vivendo aqui embaixo, na rasteira, aqui embaixo, não. Estamos vivendo no lugar mais alto. Nós estamos aptos, bons. Eu não digo isso em todo lugar, mas nós estamos prontos para ver certas coisas, né, irmão? Nós estamos em plataforma que podemos enxergar mais coisas. Não distorcendo o que foi ensinado, mas ampliando mais o nosso leque de entendimento, né, irmão? Então, quando Deus fez isso, essa é a primeira vinda. Será que vai dar tempo de eu falar sobre tudo isso? Essa é a primeira vinda. Essa é a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo emanada. A segunda é glorificada. A terceira vem reinada. A primeira vinda, ele vem para se emanar. O que é isso, pastor? Se emanar? Emanar é encarnar. Ele se emanou. Por isso que ele tomou aquele nome que Isaías deu lá atrás, quando isso foi inspirado pelo Espírito Santo, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E ele seria, então, Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus emanado. Deus aqui na forma humana. Deus em carne. A palavra materializada. A palavra feita carne. Amém, irmãos? Amém. Não a palavra se fazendo carne, mas a palavra feita carne. Verbo que se fez. Então observe bem que ali foi a primeira vinda do Senhor.
E nesta vinda, ele está vindo para um processo. Porque a redenção começa com o nascimento. Termina com a morte. Quem entendeu, irmãos? A redenção começa com o nascimento. Quem pensar que a redenção termina só com a morte, está errado. O profeta disse que se ele não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Amém, irmãos? Ele não diz nem se ele tivesse morrido, ele fala, se ele não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Quem está entendendo, irmãos? Então a nossa redenção começa com ele nascendo. Começa com ele vindo ao mundo e nascendo. A nossa redenção começa aí. Ele se parecendo um de nós. Amém, irmãos? A nossa redenção começa exatamente aí. Mas peraí, pastor, ali está aquele bebezinho, sim, bebezinho sem dente, sem nada, Emanuel. Amém, irmãos? Chorando. A nossa redenção começa ali. Começa ali. Porque se não tivesse nascimento, não teria morte. Amém? A redenção começa com o nascimento, terminando com a sua morte. Ele só nos traz de volta quando ele ressuscita. Que diz, irmãos? Sem ressurreição não tem que trazer de volta. A prova de que o homem poderia voltar para Deus é ressuscitando. Não é morrendo, é ressuscitando. Que diz, irmãos? Esse era o golpe que tinha que dar no diabo. Que diz, irmãos? Porque Satanás podia mandar muita gente para a sepultura, mas não via ninguém saindo. Mandar muita gente para a sepultura, mas não via ninguém saindo. Mas Jesus foi lá e voltou. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Então observe bem que a nossa redenção começa exatamente isso. Começa quando ele nasce. Ali foi a primeira vinda. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Ali foi a primeira vinda. Quando ele vem ao mundo, se tornando um de nós, através do nascimento. Como diz lá em Lucas 2, se não me engano, 11 ou 12. Pois na cidade de Davi hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, irmão? Que é Cristo o Senhor. Quem é o Senhor? É Deus. Só há um Senhor. Amém, irmão? Então ali começou nossa redenção. Leia aí para nós, irmão. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi aí vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Aí, pois na cidade de Davi hoje vos nasceu o Salvador. É o Redentor, gente. Amém, irmão? A nossa redenção começa nascendo. A nossa redenção começa nascendo. A nossa redenção, a redenção da igreja, a primeira vinda veio para redimir. A nossa redenção começa por ele nascendo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador. E você não pode ter Salvador sem Redentor. O Salvador é o Redentor. Amém, irmão? E na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Senhor Cristo. Então observe que começa aí. Então quando ele nasce, ele cresce, e então ele toma aquela forma, porque Deus não tomou forma quando ele ficou velho, não. A forma dele estava concluída quando estava no ventre de Maria. Amém, irmão? Quando ele foi concebido, a forma estava concluída. Agora ele só vai crescendo. Amém, irmão? Ele não tomou forma quando tinha 30 anos de idade, não. A forma de Deus foi quando estava o trabalho sendo feito. Quando o menino nasceu, já estava formado. Amém, irmãos? Deus na forma humana. Só que as pessoas pensam que o humano é ser velho. O humano é novo. Amém, irmãos? Se nasceu. Então, a nossa redenção começa exatamente com o seu nascimento. Agora, uma alma salva, uma alma redimida, ela tem que ter revelação disso. Amém, irmãos? Porque se ela tem revelação somente da morte, e não tem revelação... Tem revelação da morte e ressurreição, mas não tem revelação do nascimento? De como nasceu? Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe como ele morreu, mas não sabe como nasceu? Estão entendendo? Sabe como foi ressuscitado, mas não sabe como nasceu? Se eu aceito o que ele fez na cruz do Calvário, aceito o que ele fez depois de ter ressuscitado, e rejeito como ele nasceu, como é que fica a minha fé? E rejeito como é que ele foi concebido, de como foi, que entendeu, irmãos? E não aceito. Então a redenção nossa completa começa no nascimento. Amém, irmãos?
Morte e ressurreição. Estão entendendo, irmãos? Então observe que na redenção ele nasce para os mortos. Nós estávamos mortos em pecado. Então, observe que quando o homem caiu, a Bíblia diz que estava destituído. Destituído é mortos, separados. Então, ele nasce para os mortos. Quem eram os mortos? Nós mesmos. Não mortos no sentido espiritual, falando, afastados eternamente de Deus, mas afastados momentaneamente, até que nós descobríssemos nossa ressurreição, nossa redenção. Amém? Amém? Estavam mortos no sentido. Mortos. Porque depois que aquele que nasceu para os mortos passou a ouvir a voz dele. Amém? Aí os mortos passou a ouvir a voz dele. Desperta! Amém, irmãos? Tu que dormes. Era um tipo de morte que nós estávamos vivendo. Era um tipo de morte. Dormir é um tipo de morte. Não é só o pecador que morre. O crente também morre. É um tipo de morte. Mas o crente dorme. Amém, irmãos? O pecador morre. O crente apenas dorme. Mas é um tipo de morte. Morre é o ímpio. Quem está entendendo, irmãos? O ímpio que morre para Deus. O crente não. O crente está dormindo para com o Senhor. O crente não morre para Deus. O crente não morre para Deus. O cristão não morre para Deus. O ímpio morre para Deus. O ímpio, o pecador, o profano, maldizente, esse sim morre para Deus. Mas o cristão não. O cristão, ele dorme. Amém, irmão? Mesmo morrendo, ele está dormindo para o Senhor. Amém, irmão? Então, um nasceu para os que estavam mortos. Amém? A vida, então, entrou no mundo. Nós tínhamos vida, mas não a vida que ele tinha. Não a vida que ele dá. Nós tínhamos aquela paz que o mundo dava. Amém, irmãos? Tinha aquela segurança que o mundo dava. Como Babilônia deu. Como Babilônia deu para Nabucodonosor. Como deu para o seu neto. Tinha aquela paz, aquela segurança. Tinha aquela paz, a segurança que o mundo dá. Hoje o homem tem aquela paz que o norte-americano dá, que a América dá, a potência, que a Rússia dá, que é outra potência. Mas não é a paz. Essa não é a paz que Deus dá. Amém, irmãos? Essa não é a segurança que Deus dá. O mundo pode estar seguro por aí, pensando que tem os altos mísseis, as melhores bombas nucleares, o maior país armado, a maior quantidade de exército, de tanques. Mas isso não é a segurança que Deus dá. A segurança que Deus dá é aquela paz na alma, amém, irmão? Aquela paz solidificada, aquela paz que não é atormentada, que não tira sua paz, que não tira seu sono, que não deixa você preocupado com amanhã, com depois de amanhã, amém, irmão? Com o futuro. Outro dia meu filho estava falando para mim assim, nós estávamos conversando em casa, depois do culto domingo, ele fez um monte de perguntas, depois do culto domingo. Aí ele falando sobre os 3 anos e meio, nós estávamos conversando sobre os 3 anos e meio que falta para os judeus, né? E depois disso acaba tudo. Aí ele falou assim, ó pai, depois de tudo conversado, resumido, ele falou assim, ó pai, então eu estou fazendo faculdade para isso que não vai adiantar nada. Então meu futuro está ameaçado. Se meu futuro, meu filho, meu futuro está garantido. Depende de que futuro está falando, meu filho. Depende de que futuro está falando. Porque o nosso futuro é o presente. O nosso futuro na Terra é o presente que você vive. O nosso futuro na Terra é o presente que você vive. É o que você conseguiu hoje, é o que você conseguiu hoje. Amanhã não te pertence, amém, irmão? Mas o meu futuro, estou preocupado com o meu futuro, é arrebatamento. Agora, por que eu vou gastar dinheiro com faculdade? Porque eu vou estudar demais? Porque eu vou estudar demais? Não vou nem aproveitar o tempo que eu fiz a faculdade? Isso não quer dizer nada. Amém, irmão? Continue plantando batata. Continue plantando batata. Não é desanimar. Amém, irmão? Não, ele fala assim, então não adianta casar, não adianta fazer isso, fazer aquilo outro. Porque tá tudo milésimo, tá tudo chegando por aí.
Então eu falei assim, meu filho, depende do futuro que você está falando. Que tipo de futuro você está falando? O meu futuro está garantido. Eu não tenho conta no banco, eu não tenho pé de meia, eu não tenho nada. Isso não quer dizer futuro. Futuro é o céu. Amém, irmão? Futuro é o céu. Não estou descartando aqui que nós não podemos fazer uma poupança, não devemos fazer uma cadeira de poupança, não devemos fazer uma aplicação, não devemos comprar um lote, um apartamento, com uma garantia, um pé de meia para o futuro. Mas isso ainda é futuro. Meu futuro é Jesus Cristo. Meu futuro é arrebatamento. Meu futuro é transformação. É isso que eu espero. Amém, irmão? Graças a Deus. Os irmãos entendendo? Não vai dar para concluir, é muita coisa. Nem falar sobre as 3 vindas é difícil. Primeira vinda não dá nem para chegar à metade ainda. Então veja bem. Então a primeira vinda do Senhor Jesus veio para nos redimir. Começa com o seu nascimento. Você notou. Primeira vinda para nos redimir começa através do seu nascimento. A redenção começa através do nascimento. Amém, irmãos? A nossa redenção começa com a nossa redenção começa com o nascimento. Foi por isso que houve alegria entre os anjos. Amém, irmãos? Foi por isso que houve cantoria entre os pastores. Houve cantoria, houve melodia. Amém? Houve melodia. Por quê? Porque a redenção estava ali. Pronto. Nasceu, acabou. Amém, irmãos? Não podia voltar mais, voltar para o vento e voltar a ser espírito outra vez. Amém, irmãos? Estava garantido. Por isso que houve louvor entre os pastores. Por isso que os pastores de Belém cantaram. Por isso que os anjos ficaram admirados. Amém, irmãos? Que ali começou a nossa redenção. Começou através do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando o corpo estava preparado. Quando o corpo estava preparado. Sacrifício e oferta não fizeram. Mas corpo. Amém, irmão? Mas corpo preparado. Aí começou ali a nossa redenção. Ali estava o livro, o livrinho. E o livrinho foi crescendo. É o mesmo livro. O livrinho estava dentro do ventre. Foi crescendo o livrinho. Aí o livrinho foi concebido. Amém, irmão? E o livro se tornou adulto. Ali estava o livro da vida do Cordeiro. Jesus é o livro do Cordeiro, irmão. É a palavra do carne. Vocês estão entendendo, irmão? Ali estava ele. A nossa redenção estava ali. Todos os nomes, todos os eleitos estavam ali. Por isso que quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele morre, terminando a redenção, ali sai água, sai sangue, sai espírito. Ali sai a noiva, sai justificada, santificada e batizada com o Espírito Santo. Porque estava dentro dele. A noiva tem que sair dentro dele. Jesus teve que ser concebido no mundo para que a noiva pudesse sair dentro dele. Amém, irmãos? Veja bem, Jesus é concebido por uma mulher para que depois a própria mulher, que é a noiva, se concebe de dentro de Jesus Cristo. Amém, irmão? Se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos presos a ele ainda, irmão. Será que isso é profundo demais para as pessoas entenderem? Se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos presos a ele ainda. Porque quando ele morreu, saiu água, sangue e espírito. Água, justificação. Sangue, santificação. Espírito, Espírito Santo. O profeta diz, ali saiu a noiva. Amém, irmão? A noiva saiu de dentro dele. Estávamos nele antes da fundação do mundo. Amém, irmão? Nos elegeu nele. Você crê nisso, irmãos? Ninguém pode voltar para Deus se não esteve com ele antes, não, gente. Ninguém pode voltar para Deus se não esteve com ele antes, não. Não pense qualquer pessoa. Outro dia, nessa mesma conversa lá em casa, saiu algo engraçado, porque aí entramos na predestinação. Eleição e predestinação. Eu estava explicando ao meu filho a parte da eleição, como Deus trabalha dentro da predestinação com a eleição. Aí eu falei para ele assim, mas nós estávamos, né? Mas eu não lembro. Eu falei, mas eu lembro. Como assim, minha esposa falou para mim? Como assim você lembra? Como você lembra que estava no céu? Como é que você lembra que estava lá? Olha, você lembra da história da águia? Que tinha 3 ovos e aí foi um homem lá e pegou um ovo e colocou embaixo da galinha? Se aquele ovinho não é você, tem que ser você. Amém, irmãos? Você tem que ser esse ovinho daqui na terra. Tem que ser esse ovinho que foi tirado lá do céu, que estava lá no céu, viemos pelo desejo sexual e foi colocado debaixo da galinha.
E aí Deus foi atrás desse ovo. Amém, irmão? Deus foi atrás desse filhotinho. E passou sobre ele. Gritando, e gritando. E eu entendi a voz. Então eu lembrei. Amém, irmão? Ah, é assim que você está falando. É assim que eu estou falando. Você tem que ver no nível espiritual mais alto, velho. Amém, irmão? Então eu lembrei. Eu lembrei de lá, velho. Porque aquilo ecoou em mim, aquilo enquadrou em mim. Aquilo enquadrou em você. Amém, irmãos? Se enquadrou com você porque você lembrou. Amém, irmãos? Ninguém volta para o céu se uma vez não esteve lá. Ninguém volta. Ninguém. Nenhuma pessoa sequer. Nenhuma. Eu estou falando no sentido da noiva. Porque existem outras pessoas que vão ser agrupadas da salvação. Com salvação comum e outras coisas mais. Injetados. Mas na salvação especial da noiva, só vai para o céu quem esteve com ele um dia. Amém, irmãos? Amém. Só vai estar com ele quem esteve com ele um dia. Quem não esteve com Deus lá atrás, nunca voltarão para lá. Porque os atributos de Deus, os pensamentos de Deus foram manifestados. E se você é parte do pensamento de Deus, você logo se tornou um atributo. Desse atributo você veio a ser semente. Dessa semente você veio a ser uma pessoa. E dessa pessoa você entendeu quem você era. Amém, irmão? Então, se você não entende assim, fica difícil. Os irmãos entendem? Somos pessoas que uma vez estavam em Deus, espíritos. Esse espírito entrou dentro de um corpo, tornou-se uma alma vivente. Os atributos de Deus, que são seus pensamentos, se tornaram materializados. Fomos manifestados nessa terra por uma concepção de expressão, vamos dizer assim, de vontade permissiva, que foi o desejo sexual. E Deus, então, para fazer com que os filhos de Deus, que esteve com ele primeiro, voltasse para lá, ele tinha que vir primeiro antes de qualquer pessoa entrasse para lá de novo. Ele tinha que nascer. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão compreendendo, irmãos? Amém. Aí que a obra está consumada, irmão. Porque aí eu vou falar algo profundo aqui. Quando Jesus Cristo vem no mundo, ele é o último a vir. E quando ele nasce e volta, ele é o primeiro a entrar. Por isso que é consumado a cruz do Calvário. Está tudo consumado. Amém, irmãos? Tudo que tinha que salvar, salvou na cruz do Calvário. O que está entendendo, irmão? É profundo demais. Não dá para a gente subir, dá para subir aqui lá errado, não. Essa parte eu vou parar aqui. Quando eu digo que ele foi o primeiro, foi o último a vir. Presta atenção. Tudo que Deus tinha que fazer depois do Calvário, fez. Amém, irmãos? Tudo que tinha que curar, curou. Tudo que tinha que salvar, salvou. Tudo que tinha que santificar, santificou. Amém, irmãos? Por isso que eu digo que ele foi o último a sair. Para vir no mundo, para nascer, para viver. E o primeiro a entrar. Amém, irmãos? Então ele sabe quem é o último, quem é o primeiro. Amém, irmão? Ele sabe. Por isso que quando ele diz, está consumado, está consumado. Não importa quantas eras vem depois. Não importa quantas eras viriam. Ele já tinha feito a santificação, santifica-os na verdade. Amém, irmão? Amém. Já estava tudo pronto. Aí você pega Romanos, capítulo 8. Você vai ver lá, que ele diz lá, pelo seu decreto, já justificou, já santificou, já glorificou. Amém, irmão? Isso por decreto. Vocês estão entendendo, né? Isso é profundo. Por isso que ele é perfeito. Isso. Eu estou falando da primeira vinda, redenção. Redenção. Que ele vem 3 vezes. A primeira é para nos redimir. Amém, irmãos? E para nos redimir tinha que ser o comum de nós. Ele tinha que ser comum de nós. Ele tinha que se emanar. Ele tinha que sair do seu espaço invisível e vir para o nosso espaço visível. Ele tinha que sair da sua dimensão e vir para a nossa dimensão. Ele saiu de uma para viver em 3. Ele saiu da sua 7ª dimensão para viver em 3 dimensões. Luz, tempo e matéria. E ficar exposto a essas 3 dimensões. Porque essas 3 dimensões é que mata o homem. Essas 3 dimensões é que dilacera o homem. Essas 3 dimensões é que o pecado vive no homem. Luz, tempo e matéria. Que de verdade, irmão? Amém.
Porque se você vivesse na dimensão que Deus vive, você seria igual a ele. Por isso ninguém pode ficar na dimensão que ele está. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Então observe bem que ele teve que vir. Ele tinha que sair. Ele tinha que sair. Ele tinha que decidir. Ele tinha que vir. Em outras palavras, ele pensou: eu tenho que sair da minha via que não é acessada e vou para a via de acesso. Porque ele habitava e habita na luz inacessível. Ninguém pode ter acesso a essa luz. Ninguém pode. Ele habita nessa luz inacessível. Inacessível. Isso é, que não tem acesso. Então Deus deixou uma via de acesso. Amém, irmãos? Amém. E esse acesso, para que o homem tivesse acesso, foi ele mesmo vindo e sendo um de nós. Quem está entendendo? Amém. Aí a Bíblia diz que as mãos apalparam a palavra da vida. Amém, irmãos? Amém. Tocaram na palavra da vida. Ali estava. Quando Pedro tocou em Jesus, estava tocando na salvação. Amém, irmãos? Estava tocando na sua salvação. A palavra hoje está impressa. E quando nós pegamos nela, estamos também pegando a salvação. Amém, irmãos? Amém. Mas a palavra também trazia condenação. Quem está entendendo, irmãos? Trazia condenação. Ele veio soltar uns e prender outros. Ele não veio apenas livrar uns não, ele veio livrar uns e prender outros. Ele veio fazer duas coisas. Não pense que Jesus veio fazer somente uma coisa. Ele veio fazer uma, mas desta uma ele fez muitas coisas. Quem está entendendo, irmãos? Porque ao mesmo tempo que ele me livra, ele prende outro. Ao mesmo tempo que eu sou salvo, o outro é perdido. Quem está entendendo, irmãos? Ao mesmo tempo que ele me escolhe e não escolhe aquele outro está perdido. Ao mesmo tempo que eu estava santificando a igreja, eu estava desprezando a outra. Quem está entendendo, irmãos? Estava fazendo aquilo. Então nós temos que dar graças a Deus por ter caído lá de cara. Amém, irmão? Nós temos que dar graças a Deus que quando a rede passou, o peixe veio dentro. Amém, irmão? Temos que dar graças a Deus que a rede não ficou no fundo do mar, veio para cima do barco. Porque tem pescador que pesca, lança a rede, mas a rede fica lá embaixo. Rasga, passa numa coisa, pedra e fica lá embaixo rasgada. Mas graças a Deus que a rede não ficou e trouxe para cima. Amém, irmão? Trouxe para cima cheio de peixes. E aí você veio entre eles. E aí Deus foi escolhendo os bons e tirando os maus. Escolhendo os bons e tirando os maus. Escolhendo os bons e tirando os maus. A palavra da rede. Estão entendendo, irmãos? O mal é o povo, gente. O mal é o tanto de gente que está lá. A rede é o evangelho. Amém, irmãos? Os peixes bons são os eleitos. Os peixes maus é aqueles que não prestam para a salvação. Que não estão inseridos no plano de predestinação de Deus para a salvação, para serem salvos, para serem redimidos. Então temos que dar graças a Deus. Temos que dar graças a Deus que o nosso entendimento foi aberto. Que a nossa compreensão foi aberta. Pelo menos parte. Não que seja tudo, mas pelo menos a parte que me imprime, que faz com que me imprima isso, que entenda isso, que compreenda isso. Pelo menos a parte que me cabe. Amém, irmão? Então observe que a primeira vinda, ela começa com o nascimento do Senhor. Começa com o nascimento. A primeira vinda é um nascimento. A primeira vinda veio para nos redimir, mas começa com um nascimento. Um corpo na qual estava preservando um líquido precioso, não feito por mãos humanas. O sangue. Amém, irmãos? Sangue de Deus. Atos 20, 28. Então, lá no Éden, quando o sangue estava saindo, a sangue estava saindo do cordeiro, a vida estava no animal. Estava saindo.
E quando o bebê nasce, o sangue estava dentro. Amém, irmãos? Sendo preservado ali dentro. Ele estava um líquido precioso. Amém, irmãos? O sangue. Ali estava a vida. A vida que traria a vida. A vida que cobriria toda a morte. E ali estava. Aquele corpo estava carregando o sangue. Carregando o sangue. Mas se vocês observar, o sangue de Deus não era propriamente a vida. Porque a vida é o Espírito que foi rendido. Tem uma crença aqui em Belo Horizonte, alguém aí, em algum lugar aí, uma mensagem aí, que diz que nós carregamos o sangue de Jesus Cristo no nosso corpo. Que coisa. Que sempre faz, né, mano? Nós carregamos o sangue de Jesus Cristo no nosso corpo. Nós temos o sangue de Jesus no nosso corpo. Que isso, irmão? Que isso? É um grupo aí que diz que Jesus já veio. Pelo amor de Deus. Falando que nós carregamos o sangue de Jesus Cristo. Nós não carregamos o sangue, nós temos que estar debaixo dele. Nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Protegido. Amém, irmão? Eu pergunto para você, se fosse verdade, o que você preferia? O sangue ou a vida? A vida. Amém, irmãos? O sangue só foi a compra. O Espírito Santo é que nos retorna. Amém, irmão? O sangue só foi a compra. Por isso que a redenção tem 3 partes. Vida, sangue e ressurreição. Estão entendendo, irmãos? Deus envia o pacote. Uma força de expressão. E ali estava a vida. A vida era a luz dos homens. Amém, irmãos? Ali estava a vida. Quando ele derramou seu sangue, a vida não estava ali. A vida foi o que rendeu. Quando o Espírito saiu dele, rendeu-se. Amém, irmão? A vida saiu. A vida saiu. O sangue é apenas a química, apenas a compra. E é um sangue, não é humano, é um sangue de Deus. Amém, irmão? Não é um sangue de um animal, de um touro, de um boi. É um sangue nem de um cordeiro, é de Deus, de um homem. Nem de judeu, nem de gentio, nem de samaritano. Era de um homem, de Deus. Porém, o sangue é apenas para revelar que a compra foi feita. O sangue é um sinal. Amém, irmão? O sangue é apenas um sinal que foi derramado. Ali está. É derramamento de sangue? Aí está o sangue derramado. Aí está o sangue derramado. Aí está o sangue derramado. Só que as pessoas não entendem que a redenção é completa. Se ele nasce, é para mim e para você. Se ele derramou o sangue, também é para mim e para você. Se ele ressuscita, é para mim também para você. Amém, irmão? A redenção é completa. Se ele nasceu, foi por mim e por você. E se ele derramou a sangue, também foi por você e por mim. E se ele ressuscitou, foi por mim e por você também. Amém, irmão? A redenção é completa. Eu tenho que ter estado com ele no nascimento, eu tenho que estar com ele lá no sangue, eu tenho que estar com ele nessa ressurreição. Amém, irmão? Eu tenho que estar com ele em tudo. Não tem que estar com ele só aqui na terra, quando a pessoa deita no céu. Estão entendendo, irmãos? Por isso que as pessoas não entendem o plano de redenção. Não compreendem o plano de redenção. E a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando só da primeira vinda, que o Romano fala mais, a segunda vinda que a Bíblia diz, mas a primeira vinda é essencial para nós entender como ela foi tratada a nosso favor. E a segunda vinda é como nós tratamos aquilo que foi tratado a nosso favor. Que é outro assunto. Que entendeu, irmãos? Primeira vinda é para nós entender o que foi tratado para o nosso favor. E a segunda vinda é como nós tratamos. Amém, irmãos? Então, a primeira vinda, que veio para redimir, a segunda ele vem para reclamar, para buscar, arrebatar, levar. E a terceira vinda ele vem com a noiva, a própria igreja noiva. Ele vem com ela. Primeiro vem para redimi-la, para poder salvá-la.
A segunda vez ele vem para reclamá-la, buscá-la. E a terceira vinda ele vem com ela mesma. Amém, irmãos? Os dois juntos. Marido e esposa. Esposa e marido. Juntos para o milênio. Para viver aqui no milênio. 1000 anos. Vem 3 vezes. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Porque a primeira vinda que ele vem para nos redimir, ela tem algo interessante, porque nos torna conhecido o que ele fez. Porém, a segunda vinda, as pessoas têm que entender o que ele está fazendo. Quem entendeu, irmãos? Aí que entra outra revelação. Porque se eu sou redimido completamente, eu tenho que entender o que ele fez, tenho que entender o que ele está fazendo e tenho que entender o que ele vai fazer. Amém, irmãos? Principalmente o que ele está fazendo. Os irmãos entendendo? Você pode observar que muitas pessoas perderam a salvação porque não entenderam o que ele estava fazendo no momento. No entanto, conhecia a história do passado e sabia até do futuro, mas não sabia o que era no momento. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí a pessoa estraga a sua salvação. A pessoa estraga a sua salvação, estraga a sua experiência com Cristo por não entender o momento que eu viver na hora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É aí que tá. Nós estamos vivendo aqui, ó. Nós estamos vivendo aqui na última era da igreja. Estamos vivendo nos capítulos finais da história humana na Terra. Estamos vivendo aqui. Aí nós temos uma preocupação com o passado. Aí nós temos uma preocupação com o futuro. E esquecemos do que Deus está fazendo no presente. Toda vez que Deus está fazendo alguma coisa para o homem, é no presente. Quem está entendendo, irmãos? Nunca é no passado e nunca é no futuro. Ele está fazendo para o homem no presente. Se hoje ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Não é se amanhã, não. Não é se ontem você ouviu, é se hoje. Amém, irmãos? Hoje eu faço uma obra no meio de vós. Amém, irmãos? Então Deus trata as pessoas. Aí que está o problema. Porque é aí que as pessoas perdem. É onde as pessoas se perdem. É aí onde as pessoas se perdem. Então a redenção, começando através da decisão, quando Deus decidiu, conferência com Deus. Quando Deus decidiu levantar do seu trono de marfim, como diz o irmão Branham, decidiu levantar do seu trono de marfim, deixar os corredores do templo, o seu portal de pérolas, e desceu até nós. Os anjos ficou lá atrás, olhando. Amém, irmão? E os anjos ficou observando o corrimão do tempo, da eternidade. Assim, estou vendo meu Deus saindo da eternidade e entrando nesse corredor do tempo. E é um corredor escuro. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí, Deus falou assim, Deus disse assim, vocês querem ver esse grande mistério? Então tá bom, permito que vocês vejam. E quando eles viram o grande mistério revelado, a Bíblia, eles cantaram. Amém, irmãos? Eles regozijaram. Os pastores também não aguentou e começou a cuidar também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, não dá para ir mais não. Paulo também cantou. Amém? Depois que a gente fazia nada, não conseguia entender, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus.